Meus irmãos, minhas irmãs, nesse instante nós teremos um momento de aprendizado da palavra e desta feita nós queríamos convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler e considerar com a graça de Deus o trecho que nós encontramos entre os versículos 3 até o versículo 6. Por favor, abramos as nossas Bíblias, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 até o versículo número 6. Estivemos fazendo a abertura das considerações deste livro no mês passado, e aí devido a diversos fatores, a gente não conseguiu iniciar a meditação propriamente dita nos versos. Então hoje, com a graça de Deus, a gente vai dar a nossa largada, dar o nosso ponto de partida inicial. Abram aí, por favor, Efésios capítulo 1, versículos 3 até o versículo número 6. Diz-nos o seguinte: irmãos e irmãs, amigos e amigas, a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos tem concedido gratuitamente no amado. Até aqui, até o versículo 6. Que o Senhor nos abençoe e que ele seja conosco na exposição da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, salvação e louvor são duas realidades que devem estar sempre juntas, que devem estar sempre unidas. Repetindo, salvação e louvor são duas realidades que devem estar sempre juntas, que devem estar sempre e sempre unidas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, a compreensão daquilo que Deus, ele opera no pecador, como operou nas nossas vidas, como salvos em Cristo Jesus, operação essa que fez com que Deus nos trouxesse para si, dando-nos uma nova vida, não qualquer vida, mas uma nova vida em Cristo Jesus, deve nos motivar, irmãos, deve nos estimular, minhas irmãs, a sermos gratos a Ele e assim podermos expressar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração a Deus. Por isso, a nossa afirmativa inicial: salvação e louvor são duas realidades que devem andar sempre juntas, que devem andar sempre unidas. Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, esta era uma das características que nós observamos na vida de Paulo, na vida do apóstolo Paulo. Que característica? Unir salvação com louvor, juntar salvação e louvor. Nesse texto que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 1, versículos 3 até o versículo 6, nós observamos justamente um exemplo desse fato. Nós constatamos justamente um exemplo dessa realidade. Aqui, na verdade, não só até o versículo 6, mas se estendendo até o versículo 14, Paulo, ele abre o seu coração em louvor. Paulo, ele expressa toda a sua gratidão, toda a sua adoração a Deus pelo benefício da salvação, não só que Paulo experimentava, mas também os irmãos de Éfeso, para os quais Paulo aqui se dirige. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que logo no início do versículo 3, nós encontramos a expressão do apóstolo Paulo dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse parágrafo que nós temos aqui diante de nós, ele se inicia justamente dessa forma, ele se inicia justamente dessa maneira.
Paulo expressando, Paulo manifestando o seu louvor, a sua gratidão pela redenção que ele tinha na pessoa de Cristo, na pessoa do Salvador. E assim ele faz, meus irmãos. E assim ele segue, meus amigos, até o versículo 14, 202 palavras dentro do original, que compõem todo esse trecho, onde Paulo faz justamente essa declaração, onde ele revela justamente a sua gratidão pela salvação que ele desfrutava e desfrutava em Cristo Jesus. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós veremos como essa salvação que Paulo fala aqui, nós veremos como essa salvação que Paulo agradece aqui, ela foi planejada, ela foi determinada por Deus dentro do seu plano de salvação. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é a bênção divina da eleição. A bênção divina da eleição. E quando nós falamos eleição, eleição para a salvação. Eleição como escolha divina para nos salvar em Cristo Jesus, para nos redimir em Cristo Jesus. E com base aqui nesse texto, meus irmãos, com referência a esta passagem, minhas irmãs, dentro desse tema, a bênção divina da eleição, eu queria trabalhar com vocês 4 pontos. Eu queria trabalhar com vocês 4 divisões. Em primeiro lugar, nós veremos o fato da eleição em si. Em segundo lugar, nós veremos a generosidade da eleição. Em terceiro lugar, nós iremos observar a base da eleição. E, em quarto lugar, nós iremos considerar alguns propósitos da eleição. Então, a partir de agora, com o olho aqui nesse texto, considerando aqui essa passagem, eu queria que nós discorrêssemos sobre ela, para que assim nós pudéssemos constatar essas divisões que nós acabamos de falar. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o fato da nossa eleição. Nós encontramos o fato de Deus ter nos escolhido com o intento de nos salvar, com o intento de nos redimir. É isso, meus irmãos, é isso, meus amigos, que nós encontramos no início do versículo 4, na partezinha final do versículo 4 e também no início do versículo 5. Olhem só aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina, olhem só aqui o que o apóstolo Paulo nos diz. Logo aí, no início do versículo 4, ele assim se expressa: assim como nos escolheu. Finalzinho do versículo 4, início do versículo 5. E em amor nos predestinou para Ele. Então, através dessas expressões, nós percebemos, meus irmãos, nós entendemos, meus amigos, a declaração que Paulo aqui faz através dessas passagens, não só em relação a ele, mas também em relação aos efésios, do fato de Deus ter destiná-los para a salvação, do fato de Deus ter destinado para a vida eterna. Repito, não só Paulo, mas também os efésios. É interessante porque é essa a ideia. É interessante porque é esse entendimento quando nós consideramos a palavra escolher, que Paulo fala no versículo 4. Quando nós consideramos a palavra predestinar, que ele menciona aqui no versículo 5. É essa a ideia que ele tem em mente. É essa a compreensão que ele tem no seu coração. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, não restava a menor dúvida, o menor resquício de dúvida na mente ou no coração do apóstolo Paulo, que foi o amor de Deus, que foi a sua determinação, que foi o cumprimento do seu propósito, que o havia chamado para experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Não só ele, Paulo, mas conforme nós falamos também, os cristãos que haviam se convertido ali da cidade de Éfeso. Então, o que é que nós observamos? Observamos o fato. Que fato? De Deus nos escolher, de Deus nos predestinar, de Deus nos destinar para a salvação e salvação em Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque quando nós consideramos nesse fato, porque quando nós raciocinamos dentro dessa verdade, a gente percebe que a escolha que Deus faz, essa escolha divina para a salvação, ela é indistinta.
Por quê? Porque ela pega pessoas, independente da sua condição social, porque ela abrange pessoas, independente da sua condição cultural, porque ela atinge pessoas, independente de cor, sexo, raça, ou seja, é uma escolha indistinta que Deus faz para a salvação. Atingiu, no caso, a vida do apóstolo Paulo, que, conforme nós observamos pela sua história, era alguém religioso, zeloso na lei de Deus, na lei do Senhor. Mas não só isso, é uma salvação que abrange também os efésios, que dentro da sua maioria eram pessoas pagãs, distanciadas de Deus, sem o conhecimento da verdade. Contudo, pelo fato de elas estarem dentro do plano redentor de Deus, elas foram chamadas por esse mesmo Deus, elas foram chamadas por esse mesmo Senhor. Uma vez que nós entendemos, uma vez que nós compreendemos que o pecado ele atinge a todos indistintamente, que com exceção de Jesus Cristo ele atinge a todos completamente, Deus ele tem que fazer essa escolha. Deus ele tem que separar alguns para a salvação também dessa mesma forma, sem distinção, sem separação, sem discriminação. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos estar sempre gratos a Deus. Nós devemos estar sempre satisfeitos no Senhor. Por quê? Pelo fato de Deus ter nos escolhido, pelo fato de Deus ter nos salvado, pelo fato de Deus ter nos destinado para a vida eterna. Um grande servo de Deus no passado já disse que se Deus não tivesse o escolhido, jamais ele escolheria a Deus. E essa é a realidade que caracteriza a minha vida, a sua vida, a nossa vida como um todo. Haja vista a nossa condição pecaminosa, haja vista nós termos sido atingidos pelo pecado, e assim termos nos indisposto às coisas espirituais, termos nos indisposto a buscar a Deus. Deus tem que vir em nosso auxílio, Deus tem que vir e nos buscar, Deus tem que vir e nos salvar, e isso acontece por causa de uma determinação anterior que esse mesmo Deus faz em favor de cada um de nós, nos destinando para a salvação, nos destinando para a vida eterna. E que fique clara aqui, meus irmãos, e que fique clara aqui, minhas irmãs, uma verdade: sem a intervenção divina, sem a intervenção de Deus, nós não teríamos nenhum tipo de esperança quanto à vida eterna com o Senhor. Sem que fosse a intervenção divina, sem que fosse a intervenção de Deus na nossa vida, nós não teríamos nenhum tipo de esperança quanto à vida vindoura, quanto à eternidade com Deus, quanto à eternidade em relação à nossa salvação. Então, a primeira verdade que nós encontramos, o primeiro ponto que nós enxergamos aqui nesse texto é justamente esse, ou seja, o fato da eleição, a verdade da eleição, uma eleição indistinta, que, repito, atinge pessoas religiosas como o apóstolo Paulo, atinge pessoas pagãs como os efésios, nos atingiu também hoje, nós que somos crentes e crentes em Cristo Jesus. Contudo, meus irmãos, meus amigos, Paulo, ele não só fala do fato da eleição, Paulo, ele também segue o seu raciocínio, destacando esse tema tão importante em relação às nossas vidas. E, em segundo lugar, ele fala acerca da generosidade da eleição. Em segundo lugar, Paulo, ele fala da generosidade da eleição. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 3, parte B do versículo 3. Parte B do versículo 3. Paulo assim se expressa: que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? O destaque que o apóstolo Paulo faz, inspirado por Deus, de toda uma variedade de bênção, de todo um conjunto de bênção espiritual que Deus nos destina a partir da nossa escolha para a salvação. Então, é isso que justamente ele fala, é isso que justamente que ele diz aqui nessa passagem. Uma vez que nós fomos escolhidos para a salvação, uma vez que nós fomos destinados para a vida eterna,
Deus, ele derramou toda a sorte de bênção espiritual nas nossas vidas, uma vez que a gente experimenta dessa nova realidade em Cristo Jesus, dessa nova realidade na vida do nosso Salvador. E a eleição, meus irmãos, a eleição, minhas irmãs, é justamente isso. É Deus nos tornar recipientes seus. De quê? Das suas bênçãos. De quê? Das suas dádivas. Bênçãos e dádivas espirituais. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele produziu, uma vez que ele nos destinou para a salvação, ele produziu uma mudança em nossas vidas. Ele produziu uma transformação em nossos corações, que abriu espaço para que hoje todos nós pudéssemos experimentar não só da nova vida de Deus em relação às nossas vidas, mas de todas as bênçãos de Deus quanto a cada um de nós, quanto a cada um das nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que hoje nós desfrutamos de justificação. É por isso que nós experimentamos da regeneração. É por isso que nós temos hoje conhecimento espiritual. É por isso que hoje nós temos livre acesso a Deus para oração. Enfim, são infinitas bênçãos, infinitas dádivas, infinitas realidades espirituais que se tornaram reais em nossas vidas. Por quê? Porque um dia Deus nos elegeu e nos elegeu para a salvação. São essas bênçãos, meus irmãos, são essas dádivas, minhas irmãs, que garante a nossa salvação, que faz com que nós perseveremos no caminho do Senhor, que faz com que essa salvação, um dia, ela venha a ser consumada em relação às nossas vidas. Quer seja quanto ao retorno de Cristo para buscar a sua igreja, quer seja quanto à nossa partida para a eternidade. Contudo, a grande verdade que fica, o grande fato que se estabelece é que, uma vez eleitos para a salvação, uma vez predestinados para a vida eterna, eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, nos tornamos recipientes das bênçãos espirituais de Deus em relação a cada uma das nossas vidas. Que grande privilégio nós temos, meus irmãos. Que grande privilégio nós temos, minhas irmãs, quando a gente para um pouco para nós considerarmos, quando a gente para um pouco para nós refletirmos aquilo que nós somos em Cristo Jesus, aquilo que nós temos em Cristo Jesus, nós ficamos como que boquiabertos, admirados, perplexos com tudo aquilo que Deus, ele produziu, está produzindo e irá produzir em nós para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós precisamos nos conscientizar de quem nós somos, daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Afinal de contas, a nossa salvação não foi um fato isolado que se deu na nossa vida em relação ao nosso passado, sem muitas transformações, sem muitos desdobramentos para a nossa vida presente. Não. Quando a gente começa a considerar na natureza que é essa transformação que Deus opera na nossa vida, com tudo aquilo que implica nessa transformação, repito, nós ficamos admirados. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, fica esse compromisso da parte de cada um de nós. Que compromisso? Entender o que é a salvação, perceber quais são as implicações, perceber aquilo que Deus, ele gera em nós por causa dela, para que assim a gente possa entender o nosso estado de bem-aventurança espiritual. Nada nem ninguém se iguala a essa condição, somente aqueles que foram eleitos, somente aquelas que foram predestinados e predestinados para a salvação. Então, no primeiro momento, o que é que você vê? Você vê o fato da eleição. No segundo momento, o que é que você percebe? A generosidade da eleição nos concedendo toda a sorte de bênção espiritual. Mas não só isso. Em terceiro lugar, aqui nesse texto nós também aprendemos a base da eleição. Em terceiro lugar, aqui nesse texto, nós também aprendemos acerca da base da eleição. Eu queria que vocês acompanhassem conosco a leitura que nós iremos fazer na parte B do versículo 3, início do versículo 4, início do versículo 5 e parte B do versículo 6, para que assim nós possamos aprender qual é a base da nossa eleição. Parte B do versículo 3 diz o seguinte: que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E agora prestem atenção, em Cristo. Segue, versículo 4, parte inicial.
assim como nos escolheu nele em quem? Cristo, antes da fundação do mundo. Parte inicial do versículo 5, nos predestinou para ele quem? Cristo. Parte B do versículo 6, que nos concedeu gratuitamente no amado. Quem amado? Cristo. Então, quando você soma todas essas expressões, quando você considera todos esses trechos que nós temos diante de nós, você aprende uma verdade, ou seja, que o alicerce, que a base da nossa eleição, da nossa salvação, meus irmãos, minhas irmãs, ela repousa na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É isto que Paulo quer ensinar, é isto que ele quer nos dizer através dessas passagens. O alicerce sobre o qual repousa a nossa salvação, o alicerce sobre o qual repousa a nossa redenção, é a pessoa, é a obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque desde toda a eternidade, Deus nos separou do restante da humanidade para nos unir, para nos juntar a Cristo Jesus. É por causa dessa junção, é por causa dessa união, que todos os benefícios, que todas as benesses que Cristo conquistou na cruz, elas passam a se tornar reais, elas passam a se tornar verdadeiras em relação em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a nossa salvação, ela é real, a nossa salvação, ela é segura, a nossa salvação, ela é firme, não por causa de você, não por causa de mim, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, mas tão somente por causa de Jesus Cristo. Nós estamos ligados ao nosso Salvador, nós estamos eternamente unidos ao nosso Redentor. Existe um vínculo que nós mantemos com o nosso Salvador, por não dizer que o nosso Salvador mantém conosco, e através desse vínculo nós nos asseguramos. Através desse vínculo nós temos essa convicção, através dessa ligação nós temos essa certeza. Que certeza? Que nós somos redimidos na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos ligados a Cristo, irmãos e irmãs, e por causa disso Deus, Ele tomou em Cristo todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. É por isso que hoje eu, você, todos nós somos justificados. Existe um olhar diferenciado, existe um olhar diferente que Deus nutre em relação a cada um de nós, que somos predestinados, que somos salvos. Ou seja, quando Deus nos vê, Ele não nos enxerga mais como pecadores, Ele não nos enxerga mais como transgressores, mas Ele enxerga a justiça perfeita, a justiça santa de Cristo em relação às nossas vidas. Por quê? Estamos unidos a Ele, e é justamente nisso também que repousa a nossa salvação. Mas não só isso, Deus, Ele nos ligou a Cristo, e por causa disso, conforme nós vimos no ponto anterior, todas as bênçãos espirituais que Cristo adquiriu para nós, na sua morte, no seu sacrifício, quando Ele estava dando a sua vida no Calvário, todas essas bênçãos, elas agora se tornam reais em nossas vidas. Por quê? Porque Ele é a base da nossa salvação. Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nos ligou a Cristo, e por causa disso, hoje nós temos o privilégio, e por causa disso, hoje nós temos a bênção da comunhão próxima, da comunhão íntima com o nosso Salvador. Mudou-se completamente o nosso estado, mudou-se completamente a nossa condição. Antes de nós termos experimentado a salvação, nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. Os nossos corações, eles eram indispostos a amar a Deus. A nossa motivação era sempre contrária ao propósito de Deus em relação ao nosso viver. Contudo, em Cristo Jesus, tudo isso foi mudado. Em Cristo Jesus, tudo isso foi transformado. E hoje, eu, você, todos nós temos a presença contínua, a presença íntima, a presença santa de Cristo nas nossas vidas e nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não só isso. Através da ligação que nós temos em Cristo, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós podemos ter certeza da nossa redenção. Nós podemos ter certeza da nossa salvação, dentro da convicção de que nada nem ninguém nos separará da presença de Cristo na eternidade. Então, perceba que tudo está relacionado a Cristo. Perceba que tudo está ligado à união que nós temos com Ele. Por isso, meus irmãos,
Por isso, minhas irmãs, Cristo é a base sólida sobre a qual repousa a minha e a sua salvação. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos cada vez mais em nossas vidas, cada vez mais em nosso viver, a convicção de que Cristo nunca se separará de nós. Tenhamos a convicção de que Cristo nunca jamais se separará de nós. Ao longo da nossa vida cristã, a gente se depara com determinados momentos, a gente se depara com determinadas circunstâncias, e não são poucas, são muitas, e não são poucas, são variadas, em que muitas vezes bate na nossa consciência um sentimento de solidão, de desprezo, de afastamento em relação a Cristo, em relação ao nosso Salvador. E nesse sentido, Satanás, ele é estrategista em procurar abater o nosso coração, em procurar incutir na nossa mente essa verdade, no caso, essa mentira, de que Cristo se afaste de nós. Contudo, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, jamais nós podemos ter essa ideia, jamais nós podemos ter essa compreensão em relação à nossa vida. É como eu gosto de dizer, uma vez unido a Cristo na eternidade e ligado com Cristo no presente, nunca nos afastaremos dele por toda a eternidade. Uma vez ligado a Cristo na eternidade, desfrutando de sua presença no presente instante, nunca nós nos afastaremos dele por toda a eternidade. Foi por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 39, ele disse que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é nisso que se baseia, é nisso que se lastreia a nossa redenção. Nós estamos ligados a Cristo, nós estamos ligados ao nosso Salvador, e nada nem ninguém vai mudar esse fato, nada nem ninguém vai mudar essa realidade em relação às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no primeiro momento, o que é que nós encontramos? O fato da eleição. No segundo momento, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a generosidade da nossa eleição. No terceiro momento, conforme nós acabamos de ver, o que é que nós encontramos? Nós encontramos a base da nossa eleição, a pessoa e a obra de Cristo. Contudo, meus irmãos, meus amigos, o apóstolo Paulo não para por aqui. E, em quarto lugar, ele nos ensina os propósitos da eleição. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo nos ensina os propósitos da eleição. Eu lhes convido mais uma vez a acompanhar conosco a leitura do versículo 4 e também do versículo número 5, Efésios capítulo 1, versículos 4 e também o versículo número 5, os propósitos da eleição. Diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, já vimos isso, antes da fundação do mundo, veja, para sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 5, parte inicial. Veja, nos predestinou para ele, e agora, para a adoção de filhos. Então, quando você analisa aqui estes versos, quando você considera aqui essas passagens, você percebe, meus irmãos, meus amigos, Paulo nos ensinando algumas finalidades que Deus intencionou quando ele destinou um povo para si, quando ele destinou um povo para a salvação. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: mas quais são então essas finalidades? Com quais propósitos Deus nos escolheu? Com quais motivações Deus nos destinou para a vida eterna? Quais? E aqui você encontra pelo menos três. Aqui você encontra pelo menos três. Deus nos destinou para a salvação, para a santidade. Deus nos destinou para a salvação, para a nossa filiação com Ele. Deus nos destinou para a salvação, para a nossa adoração a Ele. Três finalidades diretamente ligadas. Três finalidades diretamente relacionadas à nossa salvação. Ou seja, para sermos santos, para adorarmos a dele, para adorarmos a Ele, para podermos participar da sua família na condição de filhos. Vamos ver cada um desses propósitos? Vamos ver cada uma dessas finalidades
e as implicações práticas que nós temos em relação às nossas vidas. Então, em primeiro lugar, Deus nos elegeu para a santidade. Em primeiro lugar, Deus, ele nos elegeu para a santidade. Paulo diz, para sermos santos. A ideia dessa palavra santo, que nós encontramos aqui no versículo 4, é a ideia que traz a compreensão de você ser separado, de passar-se por uma separação. Então, o que é que isso nos leva a entender? O que é que isso nos leva a compreender? Que Deus, ele chama um povo para si, destinando este povo para a salvação, para que esse povo ele possa viver separado, distante, diferenciado do mundo no qual eles vivem, seja em relação aos seus valores, seja em relação à sua prática, ou seja, à sua conduta. Então, é nesse sentido, meus irmãos, é com essa visão, minhas irmãs, que a Igreja de Cristo é uma igreja santa. É nesse sentido que Deus nos destinou para a vida eterna, para que nós fôssemos separados, para que nós fôssemos distintos desse mundo perdido no qual nós vivemos. E essa separação, ela é vista através de uma conduta diferenciada que nós temos. Essa separação, ela é vista através de valores diferentes que nós nutrimos em relação às nossas vidas. A eleição, ela tem esse alvo, para mim, para você, para todos nós. A eleição de Deus, nos separando para a salvação, ela traz esse propósito para com as nossas vidas. Que propósito? Para que nós nos santifiquemos. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, a compreensão correta da doutrina da eleição, a compreensão correta da doutrina que Deus nos elegeu em Cristo Jesus para a salvação, ela acaba sendo um estímulo, ela acaba sendo um motivo que nós devemos ter para uma vida consagrada, para uma vida santificada a Deus. Infelizmente, as pessoas, elas acabam distorcendo esse fato. E muitas vezes, elas veem na doutrina da eleição o motivo para viver deliberadamente no pecado. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E o texto aqui ele é muito enfático. O texto aqui ele é muito claro, que Deus nos destinou, que Deus nos separou para a salvação, para que nós vivêssemos em santificação. Então, uma vez que nós temos essa compreensão, uma vez que nós temos esse entendimento, haverá da nossa parte, com a assistência da graça divina, um estímulo para quê? Para vivermos para a glória de Deus, para vivermos em piedade, para vivermos em santidade, para vivermos vidas que sejam consagradas a Deus para louvor e adoração do seu santo e excelso nome. Então, qual é a primeira finalidade? Então, qual é o primeiro propósito da eleição? É nos levar a uma vida de santidade, é produzir em nós a santificação. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. A eleição, ela também ocorreu em nossas vidas para a adoração. A eleição, ela se deu nas nossas vidas também para a adoração. É o que Paulo fala no finalzinho do versículo 4, quando ele diz que nós fomos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, e ele completa, e também irrepreensíveis. Essa palavra que nós temos aqui, irrepreensíveis, literalmente falando, significa sem defeito, significa sem mancha. E era uma palavra que era utilizada num sentido bem peculiar no Antigo Testamento. Para quê? Com que finalidade? Com que aplicação? Essa palavra que nós temos aqui, e que é traduzida em nossa língua pela palavra irrepreensível, ela era aplicada no Antigo Testamento para descrever os animais que deveriam ser oferecidos a Deus em culto, em adoração, em louvor. E é justamente isso que a gente encontra lá no Antigo Testamento. Existiam determinadas exigências que Deus havia colocado em relação aos animais que eram utilizados na sua adoração. Tinham que ser animais sem defeito, tinham que ser animais sem mancha. Então, é o sentido dessa palavra irrepreensível que nós encontramos aqui no versículo 4. E o que é que isso nos mostra? E o que é que isso nos ensina? Claro, meus irmãos, claro, nos ensina que a nossa vida, uma vez que nós somos eleitos, nos ensina que a nossa vida, uma vez que nós somos destinados para a salvação, ela deve representar uma vida de adoração, uma vida de reconhecimento da grandeza de Deus,
uma vida de reconhecimento dos feitos de Deus. A nossa salvação, naturalmente, ela deve visar esse propósito. Na verdade, ela deve ser algo natural em relação às nossas vidas. Foi aquilo que nós falamos no início da nossa meditação, que salvação e louvor são duas realidades que devem andar sempre juntas. E esse é um fato, e essa é uma verdade. Por quê? Na medida em que nós entendemos, na medida em que nós compreendemos aquilo que Deus operou, aquilo que Deus realizou nas nossas vidas, nos trazendo para si, mediante a obra de Cristo, nos tornando novas criaturas em Cristo Jesus, o que é que se espera de nós, uma vez que isso se dá? O que é que se espera de nós, uma vez que isso ocorre? Que nos voltemos para Deus em gratidão, que nos voltemos para Deus em reconhecimento a todas essas benesses, a todas essas bênçãos, a todos esses benefícios que Ele operou graciosamente em Cristo Jesus. Então, foi para isso também, meu irmão, foi para isso também, minha irmã, que nós fomos destinados para a salvação, que nós fomos destinados para a vida eterna, para que nós possamos expressar a nossa adoração, para que nós possamos manifestar a nossa gratidão, para que nós possamos viver em louvor por essa grande bênção que se deu graciosamente em relação às nossas vidas. Então, aqui nós encontramos o segundo propósito, aqui nós encontramos a segunda finalidade em relação à nossa eleição. Não só foi para a santificação, é também para a adoração. Mas Paulo não para por aqui, ele coloca ainda um terceiro propósito, ele menciona ainda uma terceira finalidade dentro do processo da nossa eleição para a salvação. Ou seja, nós somos eleitos para nós sermos adotados e adotados por Deus. A eleição para a adoção. Veja o que nós encontramos aí, iniciozinho do versículo 5, quando Paulo assim nos diz, quando Paulo assim escreve: nos predestinou para Ele, para Cristo, veja, para a adoção de filhos. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que coisa fantástica nós temos aqui. Deus não só nos aproxima para sermos povo seu, não, Ele vai um pouco mais adiante, não, Ele vai um pouco mais além, Ele nos chama à sua intimidade. Para quê? Para participarmos da sua família. Mas não só isso, não é num grau de parentesco distante, não, Deus nos chama para participarmos da sua família na condição de seus filhos, na condição de suas filhas. Que grande privilégio, que grande privilégio, que grande bênção nós temos aqui diante de nós. A eleição é para a adoção, a eleição é para nós nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Foi com esse intento também, foi com essa finalidade também que Deus, desde toda a eternidade, nos separou e nos separou para si. É interessante nós considerarmos o contexto dessa passagem, quando Paulo ele fala acerca da adoção. Nos tempos do apóstolo Paulo, como acontece hoje, existia o instituto que a gente chama do Instituto da Adoção. Contudo, diferentemente do que acontece hoje, a adoção, nos tempos do apóstolo Paulo, ela tinha uma implicação muito mais profunda, ela tinha uma implicação muito mais detalhada, dava plenos direitos, não só aos filhos sanguíneos, mas também os filhos adotados, de pertencer àquela família, de dar continuidade à posteridade, de participar das bênçãos e dos pais terem completo domínio, completo controle sobre os seus filhos. É aquilo que a gente chama do Instituto da Pátria Potestas, que era uma característica da adoção nos tempos do apóstolo Paulo, que garantia os benefícios, que garantia as obrigações. Então, Paulo faz uso dessa realidade para trazer uma lição espiritual para as nossas vidas, nos ensinando que assim também Deus, Ele nos adotou como família sua, Deus, Ele nos adotou como filhos seus. Por quê? Participamos dos seus benefícios. Por quê? Porque nós somos herdeiros de tudo aquilo que Ele destinou para nós na eternidade. Por quê? Porque como filhos, hoje, nós devemos a Deus a obediência e a sujeição irrestrita ao Senhor. Então, a adoção envolve todos esses aspectos. A adoção envolve todas essas realidades. É participarmos dos benefícios e das obrigações em Cristo Jesus. É podermos ter certeza que fazemos parte da família de Deus.
é podermos ter convicção de que na eternidade desfrutaremos da sua herança eterna, mas também é nós termos a noção que enquanto estivermos aqui na terra, andaremos sujeitos à sua vontade, andaremos sujeitos ao seu propósito, assim como os filhos, eles devem obedecer a seus pais. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, o que fica para nós? A necessidade, a obrigação que eu e você temos de viver como filhos de Deus, não só experimentando as suas bênçãos, mas também nos sujeitando aos compromissos que Deus, ele determina para cada um de nós, através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Afinal de contas, ser filho de Deus implica não só em bênçãos, mas também implica em obrigações. Então, você encontra aqui pelo menos essas três finalidades. Você encontra aqui pelo menos esses três propósitos relacionados à nossa salvação. Deus nos salvou para que vivêssemos vidas santas. Deus nos salvou para que nós pudéssemos viver e viver em adoração. Deus nos salvou para que assim nós pudéssemos participar da sua família na condição íntima de filhos e filhas de Deus. Que grande processo, meus irmãos, que grande processo. Quando você começa a vislumbrar todas essas verdades, a perceber todos esses detalhes que estão envoltos no processo da nossa eleição, a gente fica, repito, admirado, perplexo, boquiaberto com tudo aquilo que Deus, ele providencia graciosamente para nós na pessoa de Cristo Jesus. Então, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, o que foi que nós vimos a partir desse texto? O que foi que nós vimos a partir desta passagem? Nós consideramos a bênção divina da eleição. E através desse tema, nós aprendemos um pouco do como e para que Deus planejou e determinou a nossa salvação. Hoje, nós aprendemos um pouco do como e para que Deus planejou e determinou a nossa salvação. Por isso que nós vimos o fato da nossa eleição, por isso que nós observamos a generosidade da nossa eleição, por isso nós aprendemos a base sobre a qual repousa a nossa eleição, por isso que também nós vimos os propósitos da nossa eleição. Então, como povo de Deus aqui na terra, fica essa responsabilidade, fica esse compromisso para cada um de nós. Que responsabilidade, que compromisso, essa necessidade de podermos aprender cada vez mais como foi que Deus nos chamou em Cristo Jesus, o que foi que Ele fez em nós em Cristo Jesus, para que hoje, eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, pudéssemos estar aqui hoje, escutando a sua palavra, tendo assumido um propósito de fazer a sua vontade, de cumprir o seu propósito na nossa vida. A gente precisa considerar tudo aquilo que se deu no nosso viver, para que essa realidade fosse posta na vida e na vida de cada um de nós. E para finalizar, em relação àquelas pessoas que não são salvas, para finalizar, em relação àquelas pessoas que ainda não experimentaram da salvação em Cristo Jesus, fica aqui uma lição, fica aqui uma verdade. Se hoje, meu amigo, minha amiga, você foi tocado pela palavra, ou se depois de algum dia você chegar a ser tocado pela palavra de Deus, sentindo a vontade, sentindo o desejo de se voltar para Cristo, reconhecendo como seu Senhor, reconhecendo como seu Salvador, reconhecendo as suas transgressões e os seus pecados e se voltando para Ele em arrependimento, em confissão, só uma explicação, se isso se der, ou já se der hoje na sua vida. E qual é a explicação? Você é um eleito de Deus para a salvação. Então, se porventura, repito, isso acontecer, se porventura isso estiver ocorrendo hoje na sua vida, não resista, não resista, até porque a operação de Deus, ela é irresistível, e muito pelo contrário, que você possa de fato reconhecê-lo como seu Salvador, que você possa de fato entregar a sua vida a Ele, que você possa de fato se sujeitar à sua palavra, professar a sua fé, e assim você também fazer parte da igreja visível de Cristo aqui na terra. Até porque quando Deus destina alguém para a salvação, quando Deus separa alguém para a salvação, independe de circunstância, independe do lugar, independe da sua própria vontade, mas Deus há de produzir a redenção no seu coração. Então, ouça a palavra, escuta o Evangelho e deixe Deus falar profundamente ao seu coração.
Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, e que a partir de hoje possamos ter uma visão melhor, e que a partir de hoje possamos ter uma visão mais clara do que é essa eleição de Deus para a nossa salvação. E uma vez que nós possuirmos essa compreensão, uma vez que nós possuirmos esse entendimento, que possamos manifestar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, até porque de todas as bênçãos, de todas as dádivas que porventura um ser humano ele vem experimentar na sua vida, nada se iguala à redenção que nós temos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, porque muitos de nós aqui temos para a glória do Senhor. Amém.